Aleluia. Bênção de Deus, né? Nosso amado é o mais belo. Milhares e milhares. Isso é uma expressão de exaltação ao Senhor Jesus, de que Ele é exclusivo na sua vida. Quer dizer isso. E Ele é, realmente. É você e Deus agora. Se Ele ia mostrar Ele. Ele disse assim: aquele que me ama. Olha a expressão, o meu amado. Você está dizendo que o ama. O meu amado é o mais belo de milhares de milhares. Você está dizendo assim, eu amo profundamente, Ele é meu amado, Jesus é meu amado, eu amo Jesus. Jesus, Ele, por essa expressão nossa, a Bíblia, ela fala dessa maneira. Aquele que me ama, guardará o meu mandamento. Se Ele é o seu amado, se Ele é o meu amado, se Ele é o nosso amado, vamos obedecê-lo. A prova de que Ele é o nosso amado vai muito além da gente pronunciar que Ele é nosso amado. A prova de que Ele é o nosso amado é obedecê-lo. A gente ama o Senhor quando obedece. Amém? Aí quando você cantar essa música muito linda, você olha para dentro de você e diz: Jesus, me ajude a te obedecer mais. Porque quando você obedece por amor, quando você obedece a Deus por amor, você não tem isso como um peso, como uma carga sobre sua vida. Isso não é nenhum dissabor. Eu obedeço porque eu não tenho jeito. Eu venho para a igreja porque eu não tenho jeito. Não dá para ficar em casa. Eu leio a Bíblia porque se eu não leu, eu vou ficar fraco. Eu oro porque se eu não orar, eu vou ficar fraco. Não é isso. Eu leio a Bíblia porque eu amo Jesus. Eu quero conhecê-lo mais. Eu oro, eu busco porque eu quero ter comunhão com o meu amado. Eu quero me achegar ao meu amado. Eu quero estar perto do meu amado. A única maneira de eu estar perto do meu amado é quando eu tenho comunhão com Ele, com a palavra dEle e em oração. Amém? Você vê como um hino desse uma música dessa pode falar tão fortemente ao nosso coração e reivindicar direitos de Deus em nossas vidas. Entendeu? Expressar que Ele é amado
Obedeça. Quando você ler o livro de Malaquias, você vai ver o protesto de Deus. Se eu sou Senhor, e Pai, onde está a minha honra? Se você o ama, obedeça a Ele. Porque se você diz que o ama e você não obedece, a Bíblia diz que esse povo me adora só com o coração, só com a boca. A Bíblia diz que você adoramos a Deus só com a boca. Mas quando a gente ama e a gente obedece, Ele enxerga isso e ele vê que nós o amamos. Amém? Abra sua Bíblia aí no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Capítulo 1, abriram? Versículo 1 em diante. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar esta terra sob juramento, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Dela não te desviem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei e tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Pai, em nome do teu Filho Jesus, oramos nesse momento agradecido por essa palavra, Senhor, e confessamos diante do Senhor que nós dependemos do teu santo e glorioso Espírito para vir nos ensinar, vir ministrar em cada coração nesse momento. Pai, nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, nos abrimos completamente para o poder do Espírito Santo que paira neste lugar e está em cada vida. Pai, nesse momento, venha ministrar em cada coração, venha suprir, meu Senhor, a necessidade espiritual de cada um dos teus filhos neste local e de cada pessoa que está nos assistindo pelos canais do YouTube, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor não tem distância, o Senhor não tem empecilho, o Senhor, Senhor, é atemporal. Então, o Senhor não tem limites para operar. Por isso, vai aonde o Senhor estiver de ir e opere e fale em cada coração. E aqui neste local, cada pessoa que ouvir a tua palavra, que estiver
ouvindo, meditando na pregação, Senhor, seja transformada pelo poder do Teu Espírito e saia daqui com o coração regozijado, Deus. Tudo isso, meu Deus, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos hoje meditar em uma palavra. Pode sentar-se, viu? Interessante. Essa palavra eu preguei ontem à noite, sexta-feira à noite aqui com os jovens. Eu vim aqui e fiquei com os jovens aqui e dei uma palavra a ele sobre esse Josué, esses versículos que eu acabei de ler aqui agora. E uma coisa interessante é que eu posso perguntar para você, você pode ter 1 ano, 2 anos de idade, pode ter 10 anos, aqui tem bebê também, né? Pessoas com 30, 40, 50, 60, não importa a idade que você tem. Quando você vem para Cristo, você não imagina, mas você tem um caminho a percorrer na vida. Todos aqui têm. Em uma área ou em outra. Alguns estão aqui, nasceram para estar na igreja como cristãos. Alguns serão pastores amanhã, líderes de igreja, serão professores de escola dominical. Cada um tem um dom de Deus, cada um tem um papel a cumprir, uma jornada a cumprir. Outros vão cantar a vida toda, até um dia levanta Deus embora, tocar a vida toda. Alguns serão diáconos a vida toda, outros serão evangelistas, alguns serão pastores, líderes. São propósitos divinos na vida de cada um de nós. Entenda isso. Mas a questão é que não existe propósito um maior do que o outro. Diante de Deus, todos têm propósitos iguais. Entendeu? O que diferencia diante de Deus é como você cumpre o propósito. Você está entendendo? Como você cumpre. Da maneira que você cumpre, você contribui para o crescimento e para a maturidade do reino de Deus. Essa é a questão maior. Mas todos têm aqui uma jornada a cumprir, todos têm um papel a cumprir. Eu não sei qual é a sua. Quando eu era jovem na igreja, eu me converti aos 22 anos de idade, você não tem essa maturidade de pensar dessa jornada, desse papel que você tem diante do reino de Deus, das dificuldades que você vai enfrentar, vai pegar pela frente, mas na sua trajetória, como chega hoje, eu com 63 anos de idade, com 40 anos de crente, indo para 41 anos de crente, de cristão, a gente começa a notar, a gente olha para trás, a gente vê uma jornada, a gente vê uma trajetória que passou. E a gente vê onde nós acertamos muito, onde nós erramos nessa trajetória. Mas o que importa é que essa trajetória, Deus estava com a gente, que foi Deus que demarcou com a gente. Eu tenho promessas na minha vida de Deus, desde quando eu me converti, do que Ele faria comigo. Uma das coisas era ser pastor. Só que quando eu fui ser pastor, já perto de 40 anos de idade, veja bem, eu desde jovem já tinha a promessa. Porque Deus, Ele sabe como cumprir. Mas nem todos serão pastores, nem todos serão apóstolos, nem todos serão evangelistas. Às vezes Deus te chamou para ser um crente do banco. Às vezes Deus te chamou para ser um trabalhador, trabalhar, ter um bom emprego, ganhar bem, certo? Contribuir para a igreja, para o crescimento do reino. Às vezes Deus te chamou para ser um empresário. Tem muita gente que diz, eu quero ser pastor, eu quero ser empresário. Eu quero que você seja uma pessoa de negócios, que cresça. Você imaginou isso? Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Se todos fossem pastores, não dariam as ovelhas que os pastores iam pastorear. Então, tem pessoas que foram chamadas para ser empresários. E é interessante, por que isso é importante? Porque você que é empresário, você vai ter um alcance de evangelização que eu não tenho, que eu não chego como pastor. Mas você vai chegar como cristão lá, um empresário cristão. E isso é interessante, cada um chega em um patamar, em uma camada da sociedade. As mais baixas, as mais altas, cada um tem o seu papel, né? Paulo foi um homem que pregou a gente poderosas, como pregou a pessoas simples, certo? Então, Deus quer que você pregue, você cumpra o seu papel, sua jornada, onde você está. Você será produtivo. O problema não é você estar no meu lugar como pastor, ou eu estar no lugar de um pastor super conhecido no Brasil, super bombado esse pastor. A questão
é essa, a questão de como você faz a obra de Deus, como você cumpre sua jornada. Você já pensou nisso? Qual é a sua jornada? Deus tem um papel na sua vida, Deus tem uma obra na sua vida. E se Ele tem, que eu sei que Ele tem, com certeza, aí você pode me perguntar, bicho, qual é a minha jornada? Eu digo, eu não sei, é você, Deus, não sou você. Eu só sei que Deus tem, entendeu? Por que eu sei que Deus? Porque eu sei, porque Deus tem um papel para cada um, seu filho cumpra, cada um. Você vê quando ele chama Paulo para o ministério, consagra Paulo, e converte o coração de Paulo, e Paulo, você conhece a história de Paulo, ele está indo para a cidade de Damasco, perseguir crente, prender crente, né? Porque Paulo era o zeloso da lei, aquele suíço radical da lei de Moisés, e achava que ser crente era uma seita que estava por aí pregando coisa errada, como tem gente que pensa isso, né? Mas isso é pensamento que a gente aceita dentro do... Porque a igreja tem crescido com todo o mar contra a gente. E Paulo, no meio do caminho, ele foi barrado por Jesus, ele viu uma grande luz, caiu prostrado, cego, e Jesus disse, Paulo, por que me persegue? E ele disse assim, Senhor, eu te persigo, quem é o Senhor? Jesus a quem tu persegue, o que queres que eu faça? Aí Jesus começa a dar instrução a Paulo. E Paulo vai para um certo lugar, fica lá esperando a ordem de Deus. Deus vai procurar um discípulo dele chamado Ananias. Não é aquele Ananias que mentiu, caiu morto diante de Pedro, é outro Ananias, né? Assim como hoje tem vários José Carlos, vários João, vários tudo Antônio, naquele tempo tinha muita gente com muito nome igual. Na própria Bíblia você vê, né? E Ananias, ele recebe o recado de Deus e ele diz, mas Senhor, esse homem tem perseguido o teu povo. Aí Jesus fala, Ananias, vai, porque esse homem é escolhido desde o ventre da sua mãe para propagar o meu evangelho. E ele saberá o quanto é duro recalcitar aos grilhões. Ele saberá o quanto é duro. E disse, Paulo ia ter um ministério de sofrimento. E quando você estuda o ministério de Paulo, a vida de Paulo, você vai no livro de Atos, acompanha a vida de Paulo, a partir do capítulo 13 de Atos, você vê ele andar. Antes você vê ele converter, mas a partir do 13 você vê o trabalho crescer, certo? O trabalho está crescendo, o trabalho está de vento em polpa. E Paulo está pregando o evangelho em tudo quanto é lugar. O que acontece? Paulo é perseguido o tempo todo. E a perseguição de Paulo só termina em Roma. Décadas depois, quando ele é decapitado no governo de Nero. Então terminou assim. Mas aquela foi a jornada de Paulo. Deu para entender o que eu quero falar? Eu estou falando de jornada, de propósito de Deus na sua vida. Então você não está, você não caiu de paraquedas, você não está, eu estou aqui. Deus tem um propósito na sua vida. E é interessante que você tem que assumir esse propósito. Se você não assumir esse propósito, você não tem como você crescer. Você não tem como fazer a vontade de Deus. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Então, nos primeiros capítulos, você vê qual é a jornada de Josué. E qual é a jornada de Josué? Ele tinha a obrigação de substituir Moisés. Ele era o sucessor de Moisés. Ele tinha o povo a herdar a terra prometida. Me dê o microfone daquele, vá. Então, ele tem a incumbência de fazer com que o povo entrasse na terra prometida. Amém? Essa era a incumbência de Josué, era um propósito de Deus na vida dele. E a vida de Josué se resumiu a isso. Era um ministério na vida dele. A gente pergunta, e qual é o seu ministério?
E o que é que Deus tem para você, como cristão? Mas, bicho, eu já tenho uns 50 anos, e aí? Eu já tenho 60, e aí? A Bíblia diz que na velhice darão frutos. Abraão, ele produziu o filho que deu origem à nação de Israel, chegando a 100 anos. E a sua esposa também. Eles marcaram a geração. Deus não chamou Abraão com 50, nem com 60, 65. Quando Abraão foi, tinha mais de 70 já. Então não era nenhum novinho. E Deus tinha um propósito na vida de Abraão. E Deus pode ter da sua vida. Não importa se você é jovem, se você é criança, se você é adulto, não importa se é adolescente, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Amém? Então, onde a gente lê aqui, só vê Deus falar com Josué de tudo que ele quer fazer. Olhe, onde pisar a planta do vosso pé, será vosso. Olha, desde o lugar tal ao lugar tal, será vosso, pertence a vocês. E Deus sai demarcando o lugar para eles e dizendo o que pertence a eles, o que ele teria que fazer para entregar toda essa promessa de Deus ao povo de Israel. Então, aquilo era a jornada de Josué. Mas tudo bem, você não é Josué, eu não sou Josué. Josué morreu há milhares de anos. Mas está o seguinte, Deus tem uma jornada na sua vida. E a questão, o que é que você tem feito para Deus cumprir essa jornada? Você é aquele que fica chorando pelos cantos, se queixando da vida, e o tempo passando, do que acontece com você, dos infortúnios? Ou você é daquele que levanta a cabeça e anda? Se você olhar a vida do apóstolo Paulo, muitas coisas ruins aconteceram com ele, mas ele nunca baixou a cabeça. Se você olhar a vida de Josué sofreu tudo, teve gente rebelde no meio do povo, teve engano que ele sofreu engano, uma série de coisas. Mas Josué nunca desistiu. Ele tinha que cumprir a jornada dele, o que Deus demarcou para ele fazer. É como ele se disse assim, não, Deus me mandou fazer isso e eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Mas Deus tinha uma jornada para ele. E na Bíblia você vai ver como Deus cumpre essa jornada na vida dele. Quando Deus acaba de dar toda a instrução para ele, Deus diz: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus estava dando uma promessa, a terra de vocês. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Pisou a planta do vosso pé, é seu. Amém? Como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo, é de vocês. Agora, jovens, você tinha que introduzir o povo na terra, e não pense que foi fácil. Foi a custo de guerra, de luta, de batalha e de morte de pessoas. Mas ele conseguiu cumprir a jornada dele. E Deus, a primeira coisa que Deus diz, só que essa jornada, ela não se cumpre do nada, entendeu? Não é porque você tem uma promessa de Deus na sua vida que ela vai se cumprir automaticamente. Uma coisa que anula promessa é incredulidade. Vocês sabiam disso? O espírito da incredulidade anula a promessa. Quem pregou isso foi Esdras ontem, no culto dos jovens, adolescentes. Ele fala sobre, no livro de Números 14, e Paulo cita sobre isso, que o povo que saiu de Israel com promessas, uma parte dele
ficou prostrada no deserto, mortos. Por quê? Porque se levantaram contra Deus, se rebelaram contra Deus, murmuraram contra Deus. E eles não herdaram a promessa. Por quê? Por causa de incredulidade. Então Deus anulou a palavra? Não, eles anularam a promessa. Porque você tem a promessa, e a promessa requer de você fidelidade, requer fé, requer confiança em Deus. Talvez algumas pessoas não concordem comigo, dizem assim, Deus é soberano, ninguém vai anular a promessa de Deus. Eu não vejo assim. Porque senão todo mundo recebia a promessa de Deus, todo mundo era incrédulo, incrédulo no pé roxo, e Deus ia cumprir o que prometeu, porque Ele é soberano. Acredite nisso se quiser. Eu não vejo assim. Eu vejo que você tem que ter fé e acreditar que Deus pode fazer aquilo que Ele promete. Jesus veio de seu vir libertar e salvar o que se haviam perdido. Jesus veio com poder para fazer muitos milagres, muitas maravilhas. Quando chegou na sua terra, a terra que Ele nasceu, que Ele viveu, e Ele diz que ali, o escritor fala que Ele não pode fazer muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Então, muita gente não recebeu a bênção porque era incrédulo. Então, pessoas que recebem bênção por incredulidade. Amém? Então, a primeira coisa que Deus diz a Josué, Ele diz assim, esforça e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar esta terra que jurei ao seu pai, a seus pais, lhe dar. Então, ele disse, esforce-se. Tenha bom ânimo. Diga assim, esforçar-se. Tenha bom ânimo. Então, esse esforço aqui é um primeiro esforço. Você tem que se esforçar e ter bom ânimo, para introduzir o povo na terra. É um esforçar-se. Então, digo, eu tenho uma obrigação, vou me esforçar para introduzir o povo na terra. Deus falou isso. Mas tem aqui um segundo esforçar-se e um segundo ter bom ânimo. Ele diz assim, ânimo para estarmos na presença do Senhor. Então, somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme tudo na lei que o meu servo Moisés te ordenou. E aí é que está o problema. Hoje, a igreja atual. O que é que você vê hoje nos crentes? Você vê um monte de crentes desanimados, você não vê crente vindo para a igreja, você vê crente na rua, andando, batendo papo, fazendo para restaurante, comendo pizza, entretenimento, legal, divertimento, mas para a igreja não tem ânimo. Não tem ânimo para vir orar, não tem ânimo para ler a palavra em casa, não tem ânimo para orar em casa. Orar. Você que é homem, ânimo para orar com a família, com a esposa, com os filhos. Ânimo para ler a palavra junto. Jesus disse, Deus fala a José, tenha ânimo para cumprir, para praticar os ensinamentos que você recebeu do meu servo Moisés. E esse ânimo na igreja hoje está uma crise na igreja de desânimo. Vai para a igreja hoje, não vou não. Estou cansado, desde que eu estou cansado, não estou com vontade, estou com dor de cabeça, estou isso, estou aquilo. Mas sempre tem uma desculpa, sempre tem um argumento. Sempre. E Jesus disse aqui, olha, tenha ânimo para fazer tudo quanto na lei está escrito. Ânimo para ir para a igreja. Ânimo para orar. Ânimo para servir ao Senhor. É o ânimo. Por que Deus falou ânimo? Por que Deus fala isso? Deus fala isso, irmão, sabe por quê? Porque tem muita gente desanimada. Tem gente que não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a palavra, não tem ânimo para vir para a igreja e estar em comunhão com os irmãos. Ele entra na igreja, ele não tem vontade de vir para a igreja. Já tem crente que tem ojeriza a igreja. E não é por nada, que ele não fez mal a ele nenhum. Que ele desenvolveu um desânimo tão grande que o diabo pegou aquele desânimo e transformou em ojeriza.
E aqui assim, olha, esforça-te. Você tem que se esforçar e ter bom ânimo para vir para a igreja. Para vir orar, vir buscar o Senhor. A Bíblia diz que os discípulos, no início da conversão, estavam todos os dias no templo, orando, louvando, adorando ao Senhor. Talvez você começou a vida assim, no início da sua fé. Quem sabe alguns anos você vinha para a igreja, louvava, adorava, pulava, saltava, mas o tempo foi passando. Como diz o nosso irmão, que vai ser convidado para estar aqui no culto dos homens no mês de setembro, né? Pastor, é Júlio César o nome dele? Não, Paulo César. Paulo César vai estar aqui conosco no culto dos homens, seminário dos homens, café dos homens. Aí ele fala, né, da paixão. E a paixão se esfriou. Ó, meu Senhor. Ele diz, o meu Senhor, o que aconteceu? E tem muita gente assim, Deus, o que aconteceu comigo? Eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ir para a igreja, não tenho vontade de louvar, não tenho vontade de adorar. Nada me satisfaz, minha vida é ficar em casa ou ficar na rua, batendo perna, perambulando. E uma das coisas que Deus bate nas 7 cartas da igreja é ter contra ti uma boa coisa que deixaste o teu primeiro amor. Então, tem muito crente que tinha aquele fogo de vir para a igreja, aquela vontade, e perdeu aquele amor, aquela vontade, aquele desejo. E muitas vezes quer culpar alguém, quer culpar o pastor, quer culpar o irmão, quer culpar fulano, beltrano, quer culpar sempre uma coisa, mas não é culpar dele mesmo. Você lembra de Adão e Eva quando pecaram? Adão culpou Eva, a Eva culpou o diabo. E Deus botou todo mundo na prensa, todo mundo é responsável pelo seu pecado. Você é responsável pelo seu desânimo. Sabe por quê? Porque pastor, seja líder de igreja, nunca te pediu de orar, nunca te pediu de ler a palavra, nunca te pediu de vir para a igreja. Foi você mesmo. Se você deu ouvido a alguém, o problema é seu. Jesus examinar as escrituras. Você não examina, foi dar ouvido às pessoas. Por isso você perdeu e fica dando desculpa. Ah, porque fulano, a guerra está assim, a guerra está... Não é de sua conta, vá servir ao Senhor. Seja você o que eles não são, então. Já que você reclama tanto, vá ser o que eles não são. E é isso que Deus vai cobrar de você. Você sempre vai achar defeito em qualquer instituição. Se estiver aqui na terra, você vai achar defeito. Acredite. As melhores igrejas, os melhores pastores, você vai achar defeito. É por isso que nós somos chamados de homens de carne. Se não fosse assim, estávamos no céu já, né? Anjo. Tá? Tenha esforço. Esse é um ponto que eu quero pegar bem, do esforço de você cumprir, do esforço de você estudar a palavra. Eu não tenho vontade, às vezes dá aquele desânimo para ler a Bíblia. Eu digo, eu sei. Se você for no médico, se você estiver doente, pessoas doentes às vezes não têm fome, está com febre, né? Não tem fome. Doutor, não estou com fome, doutor. Coma pouca coisa, mas coma. Porque aquele pouco que você come vai te alimentando, ele vai te dando força, capacidade de você se levantar e de você se recuperar. Então você está desanimado demais, então você está doente espiritualmente. Então você tem que reconhecer isso e você pedir socorro a Deus. Deus, eu estou assim, 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 me socorre, me ajuda. Eu não tenho, agora não culpa ninguém, eu estou assim por isso, não faça isso, não culpe ninguém. Você é o grande culpado, você é a grande culpada. Você está assim por causa de você mesmo. Ninguém deixou de orar por você, ninguém deixou de vir à igreja por você. Ninguém deixou de ler a Bíblia por você. Foi você que tomou essa decisão. É por isso que tem que ir para Deus e pedir socorro, perdão, que isso é um pecado. Pedir perdão a Ele, por negligência. Talvez a priori você não entendeu, você não notou, não viu, não sentiu. Mas com o tempo o efeito disso é drástico, é terrível. E para se levantar de uma vida dessa é muito difícil. Mas não é impossível, depende de você. É? Jesus disse, lembra, pois, onde caíste, volta ao primeiro amor. Se lembra, onde foi que você começou a cair? Você começou a cair quando você começou a murmurar? Você começou a cair quando você começou a se rebelar? Você começou a cair quando você começou a pecar e a não pedir perdão? Você começou a cair onde você começou a falar de líderes, de pastores, disso? Porque a queda começa assim.
Ela começa dessa maneira. Você vai perdendo desânimo, vai desanimando. Aí, quando de um tempo, você está tão distante, não da igreja, mas de Deus, que você não consegue vir para a igreja, você não consegue encarar o irmão que está em comunhão com Deus, porque o irmão olha para você, enxerga logo que você está sem comunhão com Deus. Vê, como é que você está, irmão? Ele pergunta, como é que você está, irmão? Não é porque ele está olhando sua vida, é porque ele sabe como você está. Muitas vezes Deus mostra a ele como você está. E a gente consegue ver uma pessoa assim. Eu consigo, irmão. Às vezes eu não falo porque Deus não me dá ordem para falar e com a pessoa, mas eu consigo enxergar e ver e orar pela pessoa para que Deus recupere a pessoa. Mas a gente enxerga uma pessoa. Então, primeira coisa que Deus pede é que ele tenha esforço. Dois tipos de esforço. Esforço para introduzir o povo e esforço para cumprir a palavra. Por quê? Se você não tem um esforço para cumprir a palavra de Deus, você não vai conseguir vencer na vida. Você não vai andar, você vai parar. O diabo vai te parar com facilidade. Vai te barrar com facilidade. Porque você não consegue se esforçar para colocar dentro de você a palavra e Deus e a sua vida. O diabo não tem medo de você, acredite, ele não tem medo. Ele tem medo do que pode estar dentro de você. É isso que faz ele temer. Entendeu? Não é você em si. Mas se você vai se afastando, desanimando, deixando essas coisas, aquilo que está dentro de você passa a se esvair. É como o sangue que vai se esvaindo. É como se você tivesse uma anemia falciforme espiritual. Deu para entender? Você perde energia, perde força. E você precisa repor isso. Então você precisa voltar para a Bíblia. Você precisa voltar para a igreja orar. Mas, bicho, eu não vi ninguém na igreja orando. Não importa. Deus, Ele quer que todo mundo venha. Mas quem vier, Ele vai atender. Acredite. Quem vier, Ele vai ouvir. Quem vier, Ele vai abençoar. Aí a gente vê assim, meu Deus, como as igrejas estão vazias hoje. As igrejas só acham a pregação de prosperidade, de crescer, de ser, de conquistar, de ter. Quando você fala, vem para a igreja orar, buscar orar pela família, você vê um punhado de gente. Só que isso vai assistir um efeito muito grande no futuro na sua vida. Porque a prosperidade passa, a família não passa. Há valores eternos que nunca passam, tem que ir buscar e junto em comunhão com seus irmãos. O negócio é que a igreja se tornou muito materialista, só quer os bens, as benécias de Cristo, que tem. Os bens, as benécias, as conquistas, mas não quer se sujeitar, não quer santidade, não quer se purificar a cada dia, não quer ter comunhão com Deus, não quer ter a chegar a Deus, não quer ser cheia da palavra, não quer ser cheia do Espírito Santo, não quer comunhão com Deus. Ela quer as benécias de Deus. Amém? Honrar a Deus em nossa vida diária, no meio em que vivemos. É outro ponto. Né? Deus disse a Josué, você vai conquistar tudo isso, mas vou te dar aqui as condicionais. Primeiro, ter ânimo para introduzir o povo na terra. Segundo, ter ânimo para ter comunhão com Ele. Tenha ânimo para ter comunhão, está na minha presença. Segunda, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. O que é que Deus está falando? Por onde você quer andar, as pessoas têm que enxergar em você Deus. Isso, meu irmão, é um fator para você crescer, para você conquistar e para você cumprir a jornada, o propósito de Deus na sua vida. Ele diz, por onde quer que andar, trazendo para os nossos dias, na sua faculdade, não quer você na sua faculdade, quer você na sua escola, quer você no seu colégio, quer você no seu trabalho. Você se junta com o ímpio, você participa das mesmas conversas, dos palavrões, das piadas. Você é aquele que participa dos filmes indecentes, das palavras, dos vídeos indecentes. Para que prudentemente te conduzas.
Prudentemente, Deus quer falar que você deve se conduzir prudentemente, segundo a palavra dEle, por onde quer que você andar, para quê? Para que você glorifique o nome de Deus. Para que as pessoas olhem para você e vejam Deus e glorifique ao Senhor na glória. Prudentemente, você andar prudentemente, não se misturar. Muita gente vai dizer que você é preconceituoso. Não se importe com isso, não. Isso é uma arma que o diabo usa para amolecer seu coração. Eu não posso ser preconceituoso, irmão, com as pessoas. Irmão, tenha amizade. Eu trabalhei, estudei, faculdade, amizade com pessoas. Acredite, no trabalho, trabalhei 35 anos, quase 40 anos no governo federal. Nunca me contaminei com ninguém. E tinha amizade com todos eles, era amigo de todos eles, eram amigos, gostavam de mim, mas nunca me misturei. Nunca. E ele quer dizer que ter sucesso na vida, Deus tem uma jornada para você? Tem, mas Deus tem as condicionais para que você tenha sucesso na sua jornada. Não é só a promessa que te faz uma pessoa de sucesso. A promessa é só uma promessa em si. A sua jornada é uma jornada em si. Mas para você se dar bem, você tem que andar com Deus. Amém? A objetividade é manter e continuar tendo comunhão. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes meditar nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Olha que coisa, você tem comunhão e continua mantendo comunhão. Isso fala de perseverança. Você não tem como se manter vivo, você não tem como ter sucesso da sua jornada, naquilo que Deus tem para você, se você não aplicar que isso aqui é a sua vida, se você não for perseverante. Olhe para a sua vida, você está assim, se muita coisa na sua vida está retrocedendo, não está andando, é que você está em falta. Não é Deus, é em falta. Não é a igreja que não pregou você prosperidade, não é a palavra de um líder, de um pastor que vai levantar você, não estou falando disso, estou falando de você. Você em um relacionamento pessoal com Deus. Aqui é Deus, Josué. É Deus e você. É você que é responsável por você. Você é responsável pelo seu sucesso na vida. Você é responsável por se dar bem ou se dar mal na vida. É você. Se você está se dando mal na vida, olhe para você. Não são as coisas. E não fique se queixando, se lamuriando, se murmurando, eu sou uma pessoa de azar, eu sou uma pessoa que não tenho sorte, Deus me fez assim, não tem nada a ver. Olhe para a sua vida, veja o que é que está fora do padrão. Aqui Josué ele tem promessas, mas Deus dá o padrão de vida a ele, um padrão social, um padrão pessoal, um padrão familiar. Até o padrão familiar ele recebe, porque quando chega no fim da jornada dele, ele diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei, mas a gente opta em servir ao Senhor. Entenda isso que Deus quer. Lembra do início de Josué, não existe mais, está falando de você, de mim, de nós. Para que venhamos nos enquadrar. Isso aqui não é lei de Moisés, isso aqui é um princípio divino. E os princípios divinos não morrem. Jesus pregou a mesma coisa, ele não mudou, ele falou a mesma coisa que está escrito, com outras palavras, ele falou a mesma coisa que Deus escreveu para Josué, através do próprio Josué, certo? Estas foram as condições ditas por Deus a Josué para que ele fosse bem-sucedido em sua jornada. Veja bem, tudo isso aqui foram as condições que Deus deu para ele fosse bem-sucedido na sua jornada. E qual era a jornada de Josué? Introduzir o povo na terra prometida. E qual é a sua jornada? Você deve saber. Aleluia. Mas as condições são as mesmas, porque são princípios de Deus. Está entendendo? São princípios. Porque então farás prosperar o teu caminho e tão prudentemente te conduzirás. Duas coisas. Essas condições que Deus deu, fazia com que Josué
prosperasse, fosse bem-sucedido. Então, essas condições aqui fazem com que você prospere, que você cresça, que você se conduza bem na vida, que você alcance aquele propósito que Deus tem para a sua vida. O propósito de Deus não se cumpre do nada. Não é porque Ele tem um propósito que vai se cumprir. Tem pessoas que estão em déficit com Deus. Vocês sabiam disso? Porque Deus revelou um propósito. Não cumpriu. Eu me lembro que eu li algo que um sujeito, não sei se eu falei aqui na igreja, ele participava de um culto de uma igreja constantemente. Era uma igreja grande, lotada, mas a igreja começou pequenininha, em um terreno pequeno. Começou pequenininho, um terreno pequenininho. Não, o terreno era grande, mas não era deles. E ele olhou aquela igreja, e ele comprou aquele terreno, ele construiu uma grande igreja poderosa, aquele pastor. Já tinha muitos anos ali pastoreando. E tinha um sujeito que ficava lá no canto, vinha para o culto. E todos os domingos estava lá naquele culto, assistindo o culto, e ele chorava muito. E um dia aquele pastor entregado foi lá, chamou ele, conversou com ele. Por que ele estava tão entregado? Ele disse, eu fui pastor dessa igreja. Era pequenininha. E Deus me deu um propósito. E Deus me deu um propósito de aqui nesse lugar construir essa igreja com essa arquitetura. Ele disse, Deus me deu todos os parâmetros como deveria construir a igreja. O tamanho, largura, tudo Deus deu a ele. E eu não tive fé, eu não criei. E hoje você está aqui na frente com a mesma igreja que Deus me deu. Você entendeu? Aquilo era uma promessa para aquele outro pastor. Mas por incredulidade, por não cumprir os termos de Deus, ele perdeu. E tem muita gente que é assim, por incredulidade, ela perde por medo, ela perde a bênção de Deus na vida dela. Por não cumprir os termos. Se você cumprir os termos, ele diz assim, então farás prosperar o teu caminho. E prudentemente conduzirás. Se você cumprir os termos, você vai prosperar nos seus caminhos. Então, você que é jovem, está querendo crescer, a sua faculdade, faça isso. Hoje, quantos jovens nós temos aqui? Nós temos mais de 60 jovens. Quantos tem aqui? Quase nenhum. E você vai dizer assim, não, eu quero alcançar. Como vai alcançar? Como vai obter? Como vai ter? Se não cumpre os termos da aliança com Deus. Do propósito. Deus tem promessa? Tem. Deus tem promessa, falei, propósito, jornada. Cada um tem a sua aqui. Mas porque a jornada de Deus não é sua. Então ela só se cumpre na sua vida se você obedece os termos de Deus. Deus diz a promessa, Ele mostra a promessa. Olha Paulo tinha uma promessa dele, foi muito sofredora. Mas você vê, diz que Paulo, ele sempre cita que eu me esforcei. Eu me esforcei, eu me esforcei. Paulo nunca parou, Paulo nunca retrocedeu. Paulo passou por momentos difíceis. Paulo passou por problemas de muitas vezes ficar muito triste. De o Senhor vir consolar ele. Paulo, não fica triste, te anima, fala e não te cala. Então, o que você passou de desânimo, passo, de tristeza, fica meio deprimido assim, aquela noiazinha, ele passou. Mas ele entendeu o socorro de Deus e se levantou. Quando a gente não entende o socorro de Deus, se levanta, fica prostrado. Então, obedeça. Josué passou por isso. Moisés passou. Todos nós passamos por isso. Uns mais, outros menos. Mas o que faz diferença é a presença de Deus. Aí Deus chega e diz assim para ele, não tu mandei eu? Quem está te mandando? Não sou eu. Quem está te ordenando? Não sou eu. Quem está falando com você? Não sou eu? Não tu mandei eu? O que Deus quer? Deus, estou te mandando. Eu, teu Deus, estou te mandando. Eu, maior do que todos, estou te mandando. É eu que estou te mandando. Não tu mandei eu? Então, quem é eu na Bíblia? Os judeus entendem perfeitamente quando fala eu. Jesus falou. Eu sou.
Eu sou, estou falando de Deus. Eu sou Deus. Eu sou. Não tu mandei eu sou, estou te mandando. Vai, não tem medo. Cumpra o seu papel, sua jornada. Sabe por que um dia a gente vai embora? Quando chegou Paulo disse assim, olha, Timóteo, meu filho, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora eu tenho uma coroa preparada para mim. Pronto. Minha jornada acabou aqui. Meu propósito, ou o propósito de Deus na minha vida acabou aqui, como de muitos vão acabar. Eu estava falando aqui, pregando, minha sobrinha, né, que meu irmão faleceu, ela disse, poxa, tio, Deus falou comigo muito, muito. Eu entendi que o propósito do meu pai acabou. Amém? E o céu está passando. E você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Essa é a questão. Você está vivendo? Que você pode estar vivendo o seu. Você pode estar fazendo a sua vontade, seu desejo, seu coração, o que você quer. Você pode estar vendo o seu. E você está indo naquela música, né? Na contramão, na contramão, na contramão. Na contramão de Deus. Deus está dizendo uma coisa, está fazendo outra. Deus fala uma coisa, faz outra. Está fazendo igual a Jonas, né? Vai para Tarsis. Vai para Nínive, vou para Tarsis. Vai para lá, vou para cá. Então você não quer aceitar, ou você se faz desentendido, ou você despreza, ou você, sei lá, está voando, para não entender que Deus tem um porto na sua vida e você deve perguntar. Um dia perguntaram para o Senhor, o que faremos para fazer a obra de Deus? Deus não vai te revelar a obra dele, nunca revelou a ninguém toda a obra dele. Se quer que eu faça, disponibilize. Venha para a igreja, venha orar, venha buscar. Porque tem gente que só vem para a guerra domingo, né? Tem os dias especiais. Tem tempo, venha para a igreja. Venha buscar o Senhor. Às vezes você está aqui, Deus fala com você uma palavra, Deus ministra no seu coração uma palavra, Deus cumpre em você palavras do propósito dele. Você não vem aqui na igreja para falar de Deus sem propósito. Entenda isso. Deus tem um propósito da sua vida. Deus ele não fica aqui jogando para lá quem quiser pegar. Você pega isso, quem sabe acontecer. Não, Deus tem um propósito definido. Ele tem para a sua vida algo. Ele só está esperando você se dispor. Deus é sério, Deus não é de projetos. Ele é de projetos, ele está esperando que você se disponha. Deus não quer simplesmente ir para o culto, ficar na minha cara me ouvindo. Ou ligado no YouTube, vou ver pregação da fulano e tal, que eu gosto dele pregando. Não, irmão. Que palavra maravilhosa. Sim, tudo bem, você fez o quê? Qual é a decisão que você vai tomar pela palavra que você viu? Você tem que tomar uma decisão. Porque Deus, ele tem algo na sua vida, ele quer fazer algo em você e através de você. Aí você pode dizer no seu canto, pastor, bicho, através de mim, logo de mim. Sim, você mesmo. Você que se acha nada. Aí mesmo o cara se acha tica de galinha. Mas é você que ele quer usar também. Ele a ninguém despreza. A Bíblia diz, ele a ninguém despreza. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer a sua disponibilidade. Aí ele fala, não tu mandei eu, rapaz. É eu que estou mandando. A palavra é boa, né? Você ouve um monte de coisa. Estou mandando você, vai, rapaz, estou com você. Mas Deus aí avisa do que tem na frente dele. Olha como Deus é bom. Deus não detalha, mas Deus avisa. Ele diz assim, esforce-se. Olha, de novo esforce-se. Esforça-te. De novo, tenha bom ânimo. Um esforço-te para ir traduzido na terra, um esforço para comer a palavra de Deus e ter bom ânimo. Agora um esforço-se quando encarar o bicho de frente. Mas aqui não fala que tem bicho, tem, fala. Você tem que entender aqui que fala. Olha o que ele diz, não te pasme. O que é que está dizendo? Você vai encontrar coisa na sua frente aí que não é boa. No propósito que Deus tem para a sua vida, tem muita coisa ruim na sua frente para você ultrapassar, para você superar, para você vencer.
Então, não é aquela coisa que cai do céu de bandeja para a sua vida. Não, não. Esforça-te. Tenha bom ânimo. Não, nem te pasme. Não fique pasmado, embasbacado, assustado com o que tem na sua frente, com os perigos, com as batalhas, com as guerras que virão, com as oposições de Satanás. Eu aprendi uma coisa muito séria com um líder meu, chamado Átila Brandão, vocês conhecem. E ele disse para mim assim, Zé Carlos, tudo que você vai fazer para Deus, o diabo se opõe e diz assim, você não vai fazer. Tudo. O vim tocar aqui. Você diz, eu vou tocar, o diabo mete uma dor de cabeça, mete uma doença, um resfriado, tu fica em casa. É assim? Porque ele não quer que você faça. Tudo que você vai fazer para Deus, ele diz, você não vai fazer. O fato de você querer se deslocar da sua casa para ir para a igreja, você é impedido. Você recebe oposição. Tudo. Tudo que glorifique, tudo que exalte o nome de Deus. O diabo vai dizer, você não vai fazer. Se o seu lar era um lar bom, abençoado, acredito que o diabo vai fazer tudo, para causar discórdia em sua casa, entre marido e mulher, entre filhos, entre irmãos. É por isso que o diabo chega na igreja, ele faz aquelas picuinhas entre os crentes. E um bocado de crente bobo, não entende que é Satanás, começa a alimentar essa coisa dentro da igreja, o disse-me disse, e não sabe que Satanás está no meio. Por quê? Onde há desunião, onde há murmuração, o diabo também está. Ele quer estar no meio da igreja. Ah, a igreja é santa. Não, irmão, eu estou falando a realidade. Você aqui sentado, você é inimigo do irmão que está aqui, você acha que o diabo não está nesse negócio, não é? Se ele é aquele que joga um irmão contra o outro, se ele é o pai da mentira, o pai da rebelião, o pai da inimizade é ele. Quando você é inimigo de uma pessoa, você está fazendo a vontade do pai diabo. Alguém pode dizer, bicho, essa pregação é muito dura. Pois é, irmão, ela é dura. Mas se você tiver essa condição e você não me ouvir e morrer, fique tranquilo que o céu não te espera. Porque lá não há mais perdão. Porque no céu não entra pecado. Uma marca do cristão é união, é amor, é perdão. Essa é a marca do crente. Tanto com os amigos como os inimigos. Entendeu? E a Bíblia diz, quando tiver em ti e se puderes, tenha paz com todas as pessoas. Então, se você não consegue ter paz com uma pessoa que é seu irmão, você não está em si. Está claro, tá? Você não tem como discutir um negócio desse. Então, essa é a marca do cristão. João disse assim, olha, aquele que não ama não é assim de Deus, não. Amar para perdoar, amar para abraçar. Mas eu não gosto dele, não gosto dele. A Bíblia está perguntando, você gosta ou deixa de gostar? Na sua jornada, você vai ter oposição. E essa é uma das mais eficientes. É a inimizade e a briga com os outros. Não te pasme, nem te espante. Então, na sua jornada, você vai encontrar coisa que você vai ficar pasmado, você vai ter medo, você vai se espantar. É muita coisa na sua frente. Não é fácil a nossa jornada. Não é fácil cumprir. Não foi fácil para Josué. Josué teve que lutar 40 anos. E introduziu, não chegou a introduzir 100% do povo, cada um com a posse de sua terra. Ainda ficaram coisas para conquistar. Mas ele cumpriu a jornada que pertencia a ele. Entenda isso. Ele cumpriu. O que eu estou falando aqui, eu não estou falando de Josué, eu estou falando de você, estou falando de mim, da gente. Cada um aqui tem um papel. Cada crente, não diz cada crente sacerdote, é assim? Cada crente não é um pregador, não é um evangelista. Então,
Então Deus quer te usar de alguma maneira. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus quer ver a sua disponibilidade. E outra coisa, Deus, Josué, não vai ser fácil não. Vai ser difícil. Então não fique pasmado não quando vê o perigo, nem se espante. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E tem essa questão, na sua jornada, no propósito que Deus tem na sua vida, aonde você estiver, aonde estiver caminhando, qualquer lugar, seja qual for a situação, Deus garante 100% estar com você. Então, há de se cumprir aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus tem projetado para a sua vida, se você cumprir o que ele fala. Então, esse texto de Josué, capítulo 1, a gente lê como fosse uma coisa, isso não se cumpre automaticamente, isso não é aquele que se bateu o martelo e se cumpriu. Não, Deus mostra a promessa, Deus dá condições de comportamentos para Josué. Deus mostra o perigo que Josué vai encontrar pela frente. Não foi assim que Jesus disse? No mundo tereis o quê? Aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí o irmão diz, não, e está dizendo a Bíblia, né, bispo? Vós vencereis. A Bíblia não diz que você vai vencer, mas também não diz que você vai perder. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. É mais do que vencedor. Mas você é mais do que vencedor porque você é crente, você é nascido de Deus. Não, não, não. Isso é uma realidade na sua vida. Mas se você é mais do que vencedor, se você cumprir os termos de Deus, você nunca será uma pessoa derrotada. E o interessante diz que quantos crentes têm sofrido derrota aí? E derrota feia. Por quê? Porque não cumpre. Ser mais do que vencedor é baseado nos termos de Deus, naquilo que Deus manda você fazer. Amém? Então, essa palavra eu separei para você, que eu peguei para meus adolescentes e jovens, viu, gente? Ontem. Eles ouviram isso. Então, foi sexta-feira. Então, eu estou chamando você para entender, porque às vezes você tem aquela noção que você é crente ao mesmo de uma igreja. Até você que está me ouvindo pelo YouTube. Então, eu vou para a minha igreja, dou meu dízimo, né? Ou talvez faça aquele temor das orações, né? Hoje faz um pouco de oração, e acha que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Não é bem assim não, irmão. A vida cristã é pautada em uma batalha, em uma guerra. E outra coisa, não sou eu que tenho que orar por você. É você que tem que orar por você. É você que tem que se assumir como cristão. Então não adianta eu ficar orando por você, que se você não tomar por de você fazer por você, você não vai chegar a lugar nenhum. Amém? A semana eu estava em um lugar, e encontrei uma jovem, ela chegou para mim e disse assim, é uma cafeteria que eu frequento, ela disse, ontem eu estava, foi no outro dia anterior, ontem eu vim trabalhar, deixei de trabalhar, fui para o médico, porque eu estava muito doente. Estava doente, com o coração dela palpitando, e tanta coisa, tremendo. Eu conversando com ela. Aí ela chegou, aí o médico deu um calmante a ela, o remédio, ficou melhor, foi para casa. Ela estava conversando comigo. Eu na cafeteria, de manhã, bem cedo. Eu estava esperando o Jânio, vir se encontrar comigo. Na cafeteria não tinha quase ninguém ainda. Eu cheguei, vou orar, posso orar? Você pode. Aí na cafeteria, ela em pé, como se estivesse fazendo alguma coisa, nada, né? Eu, na mesa sentado, tomando meu café, estava orando por ela. Orei. Acabei de orar, falei, poxa, pastor, estou me sentindo muito bem aqui agora. Amém. Quando eu fui ontem, eu passei na cafeteria, conversando com ela, disse, aquela sua oração, até hoje eu estou me sentindo bem com aquela oração. Digo, amém, glória a Deus. Mas eu orando por ela, eu disse, olha, volte-se para Jesus, você está afastada. Essas coisas acontecem com você porque a falta de Deus na sua vida. Deu para entender? Aquela minha oração, ela foi um alívio que Deus deu a ela, um analgésico de Deus. Mas não vai solucionar o problema dela. O problema dela é ela com Deus. Ela tem que se ligar a Deus. Ela tem que assumir a responsabilidade pelo sustento espiritual da sua vida, seguindo ao Senhor. Pastores não são responsáveis, pastorear não é
é responsável simplesmente dar todo o sustento espiritual. Não é isso não. A nossa obrigação é ensinar a palavra, ministrar a palavra para você. Você ouve, você em casa, você lê a palavra, você estuda a palavra e você cresce. Você ora na sua casa, onde você estiver, você manter comunhão com Deus, você buscar comunhão com Deus. Como ele diz a Josué aqui, olhe, sempre mantenha comunhão com Deus. Jesus disse, orai sem cessar. Que é isso aqui? Tem uma postura de oração em todo o tempo. Orando no ônibus, orando no carro, orando no trabalho. Onde você estiver, no colégio, na faculdade. Postura de oração. Orar sem cessar. É isso que é orar dia e noite. Entendeu? Porque isso faz você uma pessoa bem-sucedida. Você começa a crescer, Deus te dá a direção constantemente. Deus fala com você, Deus diz a você o que fazer quando você tem essa postura com Deus. E foi isso que Deus queria falar com Josué. Que Josué, você vai se conduzir prudentemente se você meditar nesse livro dessa lei dia e noite. Quer dizer, eu vou poder te conduzir. Você vai abrir uma porta para eu fazer por você. Eu vou falar com você. Eu vou dar ordem a você. Mas quando você não segue esse parâmetro de Deus, você fica só. Deus quer falar com você, mas seu ouvido está gravado, seu ouvido está ligado no WhatsApp, está ligado na internet, está ligado nas novelas, está ligado nos filmes, está ligado nos vídeos, está ligado no bate-papo, está ligado no Facebook, está ligado no Instagram, menos em Deus. E esse é o problema. Então se volte para o Senhor, Deus está esperando você. É que Deus está esperando você, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Toma essa posição de se voltar para Deus, de se dedicar mais, de se consagrar mais a Deus. Nem tudo está perdido na sua vida, fica tranquilo, Deus recupera. Agora, Deus depende que você tome essa posição. Isso tem que ser um passo seu, uma disponibilidade sua para Deus fazer. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.